Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos há 18 dias neste devocional. Eles escolheram Deus. Capítulo 39 do livro de Gênesis para nossa meditação. José está na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Também leremos Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 18, que diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor dos campos, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Não se engane, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Depois de registrar a desobediência de Judá, o escritor de Gênesis mostra a fidelidade de José, o líder escolhido por Deus. A primeira cena do capítulo 39 mostra a bênção de Deus sobre José, confirmando sua presença com ele, mesmo no Egito, fazendo-o bem-sucedido na casa de Potifar. O foco é na presença e bênção de Deus, não no trabalho de José. Ele reconheceu a bênção de Deus e serviu fielmente. Embora ele tenha enfrentado rejeição e traição de seus irmãos, Deus o trouxe para um lugar de proeminência e autoridade na casa de Potifar. A dedicação de José a Deus lhe permitiu resistir à tentação. José estava certo de que Deus o havia abençoado, garantindo-lhe sucesso que só poderia vir dele. Sua convicção de permanecer fiel a Deus foi construída com o tempo, não no seu momento de tentação. A tentação chegou a José durante um tempo de grande bênção, talvez quando ele estava mais vulnerável, mas ele agiu em fé e escolheu obedecer a Deus. Sua consciência e confiança na presença de Deus capacitaram José a fazer aquilo que honrava a Deus. Depois de ser injustamente jogado na prisão, José mais uma vez experimentou grande bênção de Deus. O Senhor continuou com José na prisão da mesma forma que havia estado com ele na casa de Potifar. As circunstâncias de José não interferiram na fidelidade de Deus. Mesmo na prisão, Deus fez José prosperar em tudo o que ele fazia. Deus recompensou a obediência de José, embora não imediatamente. A renovação da bênção confirmou o chamado de Deus na vida dele. O exemplo de José nos dá um excelente modelo de como resistir à tentação. Quando não estivermos experimentando um tempo de provação, devemos reconhecer que Deus colocou um chamado único nas nossas vidas como crentes em Cristo. Nós podemos resistir à tentação se estivermos preparadas, crescendo na fé e no nosso relacionamento com Deus e desenvolvendo a convicção de que todas as coisas boas provêm dele e não de nossos próprios esforços. Deus é fiel para usar os desafios e tentações em nossas vidas ao nos preparar para aquilo que ele tem planejado. Toda bênção vem dele e ele é fiel para recompensar a obediência do seu povo no seu perfeito tempo. Lembrando que Deus não tenta a ninguém. Acontece que as tentações, a Bíblia é muito clara ao dizer que somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando esta nos atrai e nos seduz, então pode sim conceber o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então vamos pensar aqui. Aquela mulher tentou José. José era um moço solteiro, não é? Precisando de uma companheira, muito tempo sozinho. Mas José entendeu que em tudo que ele prosperou, não foi nem pela sua beleza, nem pela sua garra, mas sim pela graça e misericórdia de Deus. Então ele reconheceu que se ele estava neste momento parecendo vulnerável, não era a hora de sucumbir, mas era a hora de lembrar que ele precisava continuar sendo fiel a Deus. E ele disse: jamais farei tamanha maldade. Contra quem? Contra o seu senhor Potifar, que confiou nele. E jamais pecarei contra Deus. Que exemplo! Que possamos nós orarmos ao Senhor para que no tempo de vulnerabilidade venhamos ter consciência do lugar que Deus nos confiou e continuarmos sendo honestas, fiéis, íntegras e fugindo da aparência do mal. Ainda que por um momento estejamos vulneráveis, lembrar que se chegamos aonde chegamos, foi o bom Deus que nos trouxe. E não devemos nem trair a confiança das pessoas que confiaram em nós, praticando maldades assim, e nem pecar contra o Deus que nos agraciou. Reflita sobre isso, minha querida. Resista à tentação e vença o mal. E o Senhor te fará prosperar. Mesmo que por um tempo pareça que você foi injustiçada,
Deus mostrará que a bênção dele está com você, assim como ele mostrou em relação a José no cativeiro, na cadeia. Deus sempre mostrou que estava com ele e isso ficou evidenciado. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!